E se eu te dissesse que os dons espirituais, muitas vezes vistos como misticismo ou superstição, podem ter explicações científicas concretas? Ciência e espiritualidade podem estar mais conectadas do que jamais imaginamos. Neste vídeo, você vai descobrir como práticas como mediunidade, intuição e cura energética podem ser explicadas sob a luz da neurociência, da física quântica e da psicologia. E fique até o final para entender como esses dois mundos, aparentemente opostos, podem transformar sua visão sobre o sobrenatural. Há séculos, os dons espirituais são tema de fascínio, mas também de ceticismo. De um lado, culturas inteiras baseiam suas tradições e curas em fenômenos espirituais. Do outro, há quem veja tudo isso como algo sem fundamento, fruto da imaginação ou do acaso. Mas e se esses fenômenos forem mais profundos do que parecem? Pense nos médiuns que dizem receber mensagens de outro plano, nas pessoas que relatam sensações de pressentimentos, ou até mesmo na prática da cura pelo toque. São relatos que, por muito tempo, foram descartados como sobrenaturais, mas que agora começam a ser estudados de forma científica. Com a evolução da neurociência, da psicologia e da física quântica, estamos começando a entender que talvez o sobrenatural não seja tão sobrenatural assim. A neurociência tem se dedicado a entender o funcionamento do cérebro em estados meditativos e espirituais. Estudos recentes mostram que práticas espirituais, como meditação profunda ou transes mediúnicos, ativam áreas específicas do cérebro, como o lobo frontal, que está ligado à concentração e ao pensamento criativo, e a amígdala, responsável pelas emoções. Em estados de meditação, por exemplo, as frequências cerebrais mudam para ondas alfa e teta, associadas a relaxamento profundo e intuição. Já imaginou que seu cérebro pode estar captando informações que você não percebe conscientemente? É o que muitos cientistas acreditam. Fenômenos espirituais podem ser explicados como uma amplificação dessas habilidades do cérebro. Estudos já analisaram médiuns durante transes, revelando padrões cerebrais incomuns, que indicam estados alterados de consciência. Isso sugere que, ao contrário de ser algo fora do comum, os dons espirituais podem ser manifestações de capacidades naturais do cérebro que ainda não compreendemos completamente. É como se o cérebro fosse uma ponte entre o mundo físico e algo maior. Isso levanta uma questão fascinante. E se o que chamamos de dons espirituais não for uma falha na lógica, mas sim um sinal de que há algo maior sendo processado pelo nosso cérebro? E se o universo, em sua essência, for muito mais misterioso do que acreditamos? Aqui entra a física quântica, que tem revolucionado a forma como entendemos a realidade. Um dos conceitos mais intrigantes da física quântica é o entrelaçamento quântico, que descreve como duas partículas podem permanecer conectadas, mesmo a grandes distâncias, e influenciar-se mutuamente instantaneamente. Isso soa familiar para você? Pode lembrar o que muitos descrevem como conexões espirituais ou energéticas entre pessoas. Outro conceito fascinante é o papel do observador na física quântica. Estudos mostram que a simples observação de uma partícula pode alterar seu comportamento. Será que isso se conecta com a ideia de que a consciência humana pode influenciar o mundo ao nosso redor? Muitos acreditam que sim. Essa ideia de interconexão quântica tem sido usada para explicar fenômenos como sincronicidade, telepatia e até mesmo a sensação de que estamos todos conectados em um nível profundo e invisível. Mas não é só a física que nos oferece essas respostas. A psicologia também desempenha um papel crucial na compreensão das experiências espirituais. Muitas vezes, sentimentos de intuição ou experiências premonitórias podem ser interpretados como o subconsciente captando informações que o consciente não percebe. A psicologia sugere que nosso cérebro é capaz de processar dados em segundo plano e apresentá-los como pressentimentos ou sensações inexplicáveis. Pense em quantas vezes você teve a impressão de que algo estava para acontecer, e aconteceu. Seria isso apenas coincidência ou algo mais profundo? Além disso, práticas espirituais como meditação têm benefícios cientificamente comprovados. Elas reduzem o estresse, melhoram a concentração e até alteram a química do cérebro. Isso mostra que mesmo quem não acredita no aspecto espiritual das práticas pode se beneficiar delas. Isso reforça a ideia de que a ciência não invalida a espiritualidade, mas pode dar suporte às suas bases. Vamos trazer isso para a realidade com alguns exemplos práticos.
Há estudos fascinantes sobre médiuns que foram analisados em laboratórios. Durante transes, suas atividades cerebrais mudam de forma dramática, e mesmo que as explicações completas ainda não existam, esses fenômenos intrigam até os cientistas mais céticos. Outro caso interessante envolve experimentos com oração coletiva e meditação em grupo. Pesquisas mostram que grupos focados em intenções positivas podem, de fato, reduzir índices de violência ou melhorar a saúde das pessoas envolvidas. Esses exemplos mostram que, mesmo sem explicações definitivas, os dons espirituais têm efeitos reais e mensuráveis. É claro que o ceticismo é natural e até saudável. Muitas pessoas questionam esses fenômenos e dizem que tudo isso pode ser explicado como coincidências ou processos psicológicos conhecidos. E isso faz sentido. Durante séculos, a ciência desvendou muitos mistérios que antes eram considerados sobrenaturais, como a eletricidade ou ondas magnéticas. Mas será que isso significa que devemos descartar completamente o que ainda não conseguimos explicar? Grandes cientistas defendem que o papel da ciência não é negar, mas buscar respostas para o inexplicável. Talvez a questão não seja se os dons espirituais são reais ou não, mas se estamos prontos para entender o que eles significam. Será que o sobrenatural é apenas um reflexo da nossa ignorância sobre algo maior? O avanço da ciência está nos mostrando que talvez o que chamamos de misticismo seja, na verdade, um aspecto da realidade que ainda estamos aprendendo a explorar. Os dons espirituais, longe de serem apenas crenças ou superstições, podem ser manifestações de fenômenos profundos que conectam ciência, espiritualidade e humanidade. Talvez, no futuro, a ciência seja capaz de nos explicar mais sobre esses mistérios. Mas, por enquanto, fica o convite para você refletir: será que o sobrenatural não é apenas um pedaço da realidade que ainda não entendemos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários sua opinião ou alguma experiência pessoal sobre o tema. Vamos juntos explorar o desconhecido e construir essa ponte entre ciência e espiritualidade. E lembre-se, a verdadeira curiosidade está em não aceitar respostas simples para perguntas complexas. A ciência e a espiritualidade, muitas vezes vistas como opostas, podem na verdade ser dois lados de uma mesma moeda. Uma nos ajuda a entender o mundo físico, a outra nos conecta ao que vai além do tangível. E quando unimos essas duas perspectivas, abrimos espaço para um entendimento mais completo do que significa ser humano. Olhando para o que foi apresentado aqui, é evidente que estamos apenas começando a explorar essa conexão. Cada vez mais, cientistas estão se aventurando em territórios antes reservados à fé e à espiritualidade, buscando uma compreensão mais abrangente da realidade. Da neurociência que mapeia os estados de meditação, à física quântica que nos mostra a interconexão de tudo no universo, até a psicologia que desvenda os mistérios do subconsciente, há um vasto campo a ser explorado. E talvez você esteja se perguntando: o que eu faço com essa informação? A resposta é simples: questione, explore e não tenha medo de buscar respostas em lugares inesperados. Experimente práticas como a meditação ou a introspecção, mas também leia sobre os avanços científicos relacionados ao tema. Expanda sua perspectiva. Afinal, a ciência nos ensina que quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda temos para aprender. A jornada para desvendar os mistérios do sobrenatural é, antes de tudo, uma jornada de autoconhecimento. Não importa se você acredita nos dons espirituais ou se os vê apenas como uma curiosidade científica, o fato é que há algo em nós que nos impulsiona a buscar o inexplicável, a querer entender o que está além do que nossos olhos podem ver. Então, deixe-se inspirar pela busca. E lembre-se, aquilo que hoje parece sobrenatural pode, no futuro, ser uma parte integral do nosso entendimento científico. A humanidade sempre evoluiu dessa forma, transformando o desconhecido no conhecido. Quem sabe, daqui a alguns anos, os dons espirituais não sejam vistos como um dom do próprio universo, uma manifestação natural das leis que governam tudo o que existe. E, para finalizar, quero deixar um convite. Se você sentiu uma faísca de curiosidade, de vontade de explorar mais a fundo o que discutimos aqui, lembre-se de que o caminho para entender a interseção entre espiritualidade e ciência não tem fim. Cada descoberta abre novas portas, e cada resposta traz ainda mais perguntas.
Mas é justamente isso que torna a jornada fascinante. Não importa se você está começando agora a explorar esses temas ou se já tem uma longa caminhada nesse universo, o importante é manter-se aberto ao aprendizado, sem se apegar a dogmas ou certezas fechadas. O mundo está cheio de mistérios que a ciência ainda está começando a desvendar. Da mesma forma, a espiritualidade, que sempre foi vista como algo intangível, tem se mostrado cada vez mais como uma via de conhecimento profundo sobre nós mesmos e o universo ao nosso redor. Quem sabe, em breve, veremos mais pesquisas integrando ciência e espiritualidade de maneira ainda mais concreta. Talvez, ao avançarmos no entendimento da mente humana, da física quântica e da neurociência, possamos até mesmo criar uma nova forma de ver a realidade, não mais como algo dividido entre o físico e o espiritual, mas como um todo, onde essas dimensões coexistem e se interconectam de formas que nunca imaginamos. Se você tem interesse em saber mais sobre os estudos atuais nesse campo, recomendo que se aprofunde na leitura de artigos científicos sobre neurociência da espiritualidade, física quântica aplicada à consciência e até mesmo nos últimos avanços da psicologia que exploram a relação entre mente e espírito. Existem diversas universidades e pesquisadores que já estão fazendo esse trabalho inovador e, ao buscar por essas fontes, você vai se surpreender com o que pode encontrar. E, claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez se beneficiem dessa reflexão. O debate sobre espiritualidade e ciência é algo que tem o poder de transformar a maneira como entendemos o mundo e a nossa própria existência. Quanto mais pessoas participarem dessa conversa, mais perto estaremos de uma compreensão mais holística de quem somos e de como nos conectamos com o cosmos. Se você ficou com dúvidas, ou quer discutir mais sobre algum ponto que mencionamos, os comentários estão abertos para você compartilhar sua opinião ou experiência. Sua perspectiva é sempre valiosa para nós e pode enriquecer ainda mais essa jornada de descoberta. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando como esses temas se entrelaçam, como a ciência está desbravando as fronteiras da espiritualidade e quais são as novas áreas de pesquisa que estão surgindo nesse campo fascinante. Prepare-se para mais informações reveladoras, que podem mudar a forma como você vê o mundo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Nos vemos em breve. Até lá, continue buscando respostas, questionando o que parece certo e se abrindo para o infinito mistério que é o universo, um mistério que, com o tempo, todos nós seremos capazes de compreender melhor. Até logo!